Antes de ser um fato, a maternidade é um conceito na vida de qualquer mulher. Toda menina nasce carregada com a possibilidade de gerar uma vida no futuro, de voltar àquele lugar do parto pelo menos uma vez, em outro papel. A gente que nasce, que se identifica como mulher, é um assunto que passa por nossa vida toda, desde criança. A maternidade é o evento de maior vulnerabilidade psíquica que qualquer mulher pode viver. Eu não lembro de um período da minha vida que a maternidade não fosse algo presente. A maternidade é um grande salto no escuro para as mulheres. Eu recebi um não para a maternidade quando eu tinha 15 anos. Eu descobri que eu tinha nascido sem útero. É uma síndrome rara, chama síndrome de Rokitansky. Normalmente as meninas descobrem por essa idade pela ausência da primeira menstruação. Nessa época não era um desejo meu de ser mãe, nem pensava nisso, né? Só que esse não me tocou e eu falei, meu Deus, não vou ser mãe e tudo, mas o meu médico foi muito sábio. Quando ele me deu o diagnóstico, ele falou, olha, eu não estou falando que você não vai ser mãe, estou falando que você não vai gerar. Você ovula, então quem sabe sua mãe pode engravidar para você quando você quiser ser mãe. Eu acho que não houve um momento em que isso não fosse considerado, assim. Não sei, acho que criança a gente já brincava, né, em casa, com boneca, com tudo, ainda que não tenha sido meu brinquedo favorito. E depois adulta, eu e minhas amigas, a gente sempre conversou muito sobre isso, né, sobre ter família. Nunca eu ouvi até ficar mais velha sobre alguém falar que não queria. E aí, aos poucos, eu acho que foi se tornando uma ideia mais consolidada, assim, conforme eu fui vendo pessoas ao meu redor se tornando mães. E eu fui achando legal, assim, e foi fazendo sentido pra mim de toda forma. Mas, acho que até um ano atrás, sempre teve aquela coisa do eu quero, mas eu quero mesmo, eu quero tanto assim, eu quero agora. E de repente uma chavinha virou mesmo, assim, de que eu realmente queria. Muito desde pequenininha queria ser mãe, mas eu acho que tinha uma coisa meio... A gente tá assimilando o que vem mesmo, né? Tipo, pronto, assim, a receita pronta. Tinha uma coisa de querer ter família muito grande, não sei se a família de mãe e pai é enorme, assim. Então eu queria ter, tipo assim, eu quero ter 8 filhos. Aí depois eu fui reduzindo, sabe? Tipo assim, eu quero ter 5, eu quero ter 3. Mas teve um momento em que eu consegui me conhecer bastante e enxergar muitas coisas, tanto das minhas potencialidades, quanto das vulnerabilidades, medos. E nesse momento eu me senti muito corajosa para ser mãe. Eu tive uma relação com a maternidade, uma paranoia. Por muito tempo eu tenho que tomar anticoncepcional, eu tenho que usar todos os métodos possíveis para prevenir. Eu sempre fui muito neurada com qualquer questão de atraso, de será que eu fiquei grávida e tal. Eu tenho amigas que sonharam a vida inteira em ser mãe, né? Então aquilo norteou um pouco as decisões. E amigas que já sabiam que não queriam ter filhos. Mas eu não tinha uma decisão minha, interna. Era uma coisa de não é o que vai nortear minha vida, mas não é uma premissa para eu ser feliz, sabe? Eu não preciso ser mãe para ser feliz. E eu acho que foi isso que foi desdobrando depois, quando eu me deparei com a conversa com o meu marido, que aí sim, quando eu casei, o meu marido tinha o sonho de ser pai, e a gente começou a conversar sobre o assunto, e aí foi começar o processo para tentar engravidar. E foi um processo muito fora do que eu tinha imaginado, eu não sabia que poderia ser difícil engravidar, né? Que poderia ser um desafio. Eu sou a filha mais velha de 4 irmãos. Então a maternidade, ela é presente na minha vida desde que eu nasci. Eu pensava que esse era o meu caminho. Quando eu crescer, vou me casar, vou ter filhos, vou ter uma família, porque é o que a gente percebe ao nosso redor e é o que é colocado pra gente o tempo todo. Só que no decorrer da minha adolescência e principalmente na minha fase adulta, eu comecei a ter mais curiosidade sobre a área comportamental. Então, tanto é que eu fiz a psicologia. Então, estudando muito sobre o comportamento, eu cheguei no tema gênero. Então, a maternidade, ela passou a ter um significado diferente para mim, né? Eu comecei a refletir um pouco e eu comecei a perceber que talvez a maternidade tivesse um lugar diferente na minha vida. Não necessariamente eu seria mãe.
E aí alguém me perguntou, mas é triste, né, ver essa geração sabendo como que a maternidade é, assim, elas não vão querer ser mães. Eu falei, que bom. Porque eu espero que as mulheres saibam, porque antes elas achavam que elas não podiam escolher. Hoje eu vejo que as mulheres que estão seguras em não querer ter filhos, elas já tomaram a decisão delas. Então eu espero que muitas mulheres saibam o que é a maternidade, pensem, repensem e tenham filhos só se essa for uma decisão do fundo do coração e da alma. Não porque é bonito, porque parece bonito, porque todo mundo tem, porque a sociedade espera que você tenha. A gente tem que ter filhos porque a gente quer. E sabendo que quando a gente for ter filhos, a gente também vai ser mãe. Não tem jeito de ter filho sem ser mãe. E não tem jeito de ser mãe sem ter o filho. Então, é esse casado que precisa acontecer e ser de forma consciente. Eu me senti muito angustiada, culpada, esquisita, porque chega uma determinada fase que todas as amigas começam a ter filhos. E aí, Elaide, quando vai vir? E aí? Pressionado o tempo todo, né? Por familiares, não pelos meus pais, por amigos, pela própria sociedade. Então, inicialmente, não foi tranquilo pra mim. E foi com muita terapia que eu consegui me deparar com esse autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu comecei a ficar bem comigo mesma, ficou mais fácil de lidar com essa pressão que existe até hoje. E ser mulher é algo muito plural. Existem várias formas de ser mulher e de se realizar enquanto mulher. Quando eu descobri isso, eu percebi que ser mulher não necessariamente passa por ser mãe. Então hoje eu tenho uma vida muito ativa. É um estilo de vida muito diferente se eu fosse mãe. E é um estilo que eu gosto muito da vida que eu levo. E aí hoje eu não me vejo representada nesse lugar de mãe, sabe? Se a gente for lembrar, né, chegar lá até 1960 e alguma coisa, com o mito do amor materno, quando vem à tona, diz assim, maternidade não é instintiva. Nós não nascemos para ser mães. Mas se a gente for pensar no século passado, talvez, a mulher tinha esse destino. Ela ia casar e ela ia ser mãe, ela ia ter filhos. As mulheres que não podiam, elas se juntavam para cuidar de outras mulheres com outros filhos. Depois de 1960, a mulher descobriu que ela podia ser outra coisa, que ela podia fazer o que ela quisesse, que ela podia parir um livro, um filme, ela podia parir um projeto, ela podia parir ela mesma se ela quisesse. Ela não precisava ser mãe para se realizar. Porque nem todas nós nascemos para a maternidade. Isso precisa ser dito. Muitas pessoas entendem que o fato da gente não querer ser mãe acham que a gente não gosta de criança. Mas ela não quer ser mãe, né? Não vou chamar ela para aniversário, não. Então a gente começa a ser, inclusive, excluída de alguns espaços de convívio social. Agora, nós temos amigos mais próximos que sabem da nossa decisão e lidam muito bem com isso, a gente continua convivendo. Mas muitas pessoas têm preconceito, acham que o fato de não querer ser mãe significa não gostar de criança. São duas coisas completamente diferentes. Eu amo interagir com criança, adoro conviver com criança, eu só não me vejo nesse lugar de mãe. E pra mim tá tudo bem. A mulher buscou o seu lugar na sociedade, ela é capaz, muito capaz socialmente, profissionalmente, intelectualmente, mas existe um pulsar interno grande, uma realização grande com a maternidade. E quando ela sente isso, isso é muito forte. A maternidade, para mim, é um processo de metamorfose na vida das mulheres. Talvez é uma das experiências mais sublimes, maravilhosas, né? Viver essa coisa do gestar, desse amor incondicional, é muito mágico, né? A maternidade. E, ao mesmo tempo, é extremamente demandante. É uma dedicação total na nossa vida. Muda completamente o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa psique, as nossas prioridades, né? Realmente a gente vive essa dualidade da maravilha da maternidade, ser mãe, e também de todo o trabalho e dedicação que isso implica. Quando eu tinha 26 anos eu casei, e quando eu tava com 5 anos de casada, liguei pra minha mãe e falei, mãe, e aí, você tá pronta? E ela falou, tô pronta a hora que você quiser. E a gente fez a fertilização, então pegou os meus óvulos
o espermatozoide do meu marido. Foram alguns processos de fertilização, sempre aquela expectativa, se vai dar, se não vai. Na terceira tentativa a gente conseguiu. Eu lembro, assim, como se fosse hoje, eu pegar aquele resultado, aquele número, era um número simplesmente. Era a realização de um super sonho que eu nunca soube se eu ia conseguir mesmo realizar, sabe? Nesse processo que a gente foi vivendo junto, eu fui fazendo um diário para minha filha, fui escrevendo tudo, porque eu queria contar muito para ela desde o início, não era algo que eu queria esconder ou não. Então, desde pequenininha eu falei com ela, ó, você nasceu da barriga da vovó. Só que até ela entender, ela não tinha referência. Mas depois de um tempo, assim, uns 5, 6 anos, ela começou a entender que a história dela era diferente. Eu estou na 9ª semana de gestação, eu tomei um susto. Primeira coisa que eu senti foi medo. O Vinícius, pai dessa criança, ele me perguntava se eu estava feliz e eu falava que eu não estava triste, assim, mas eu não estava feliz ainda. Só fui ficar feliz mesmo depois de uns 2 dias, quando eu comecei a ficha cair. Porque uma coisa é você projetar, né? Outra coisa é quando acontece. E aí, quando acontece, você começa a planejar um mundo prático. Quando vai ser minha licença, como é que vai ser passar esse ano todo grávida, trabalhando na intensidade que eu tava, com o número de aulas que eu tenho, por exemplo. Como é que vai ser com esse apartamento, se vai ter quarto, se não vai ter, se vai ter que mudar. Quando tudo isso passa pela minha cabeça, passou antes da alegria, assim, sabe? Ter filho é a melhor coisa do mundo. Eu pensava tanto que até antes de casar eu já sonhava com o rosto da minha filha. Queria filho mesmo. 1 ano e meio depois ela nasceu. Coisa mais maravilhosa do mundo, não tinha nada melhor. Eu não lembro, tipo assim, a gente tendo uma conversa, queremos, sabe? Não teve essa formalização num diálogo ou em uma soma de diálogos. E aí a gente foi numa primeira clínica, foi numa segunda, e na terceira que a gente foi, a gente já estava com todos os exames prontos. Inicialmente a gente estava pensando em congelar. Era esse o propósito. Pela idade. Assim. Pela idade. Sabe, então foi bem fluido a escolha, porque foi isso, assim, a gente já estava com todos os exames prontos, mas a gente nem sabia se ia ser aquela clínica. Era a primeira consulta, mas tem uma coisa do time, assim, você vai fazer a coleta do óvulo, você vai começar a estimular para coletar o óvulo quando você estiver no 1º ou 2º dia de menstruação. E aí no dia da consulta a gente alucinou com a clínica, era muito boa, o atendimento foi muito humanizado, muito amoroso. Eu estava no 1º dia de menstruação. Será que... Aí ela falou assim, pode marcar amanhã de manhã, a gente faz o ultrassom, se tiver no momento a gente já começa a estimular. E aí a sensação era tipo meio que assim, que nem um casal hétero, tamo grávido, foi meio isso, assim, porque foi... E aí engravidamos muito rápido, sabe, na primeira tentativa e tal. A gente tentou, começamos naturalmente, não aconteceu, fomos fazer tratamento, fizemos 3 tratamentos super invasivos, que é a fertilização in vitro, e nenhum deu resultado. Depois que eu comecei a ter o sonho, eu tive que lidar com a frustração de não é isso que vai ser o meu caminho nessa vida. Encarar essa impossibilidade, eu acho que ele não teve um ponto final, sabe? É como olhar para essa impossibilidade ainda é um processo, ainda é uma coisa que passa por mim, que passa pelo meu marido, que passa pela nossa relação. E o que eu posso falar hoje, concluir dessa impossibilidade, é que eu tive que tomar decisões. Eu vou para esse lado, então vou tentar. Vou fazer tudo que eu posso em relação a tentar. Não deu certo? Entrar no vazio do eu não tenho outras opções foi uma coisa que tirou muito o chão, assim, sabe? Então essa impossibilidade veio como um caminho de aceitação do vazio, de confiar de que a vida tem os caminhos dela, de que eu me realizo como tia, que eu me realizo como mãe dos meus projetos pessoais e profissionais. Essa impossibilidade, graças talvez a tudo que minha avó construiu na vida dela, eu entrei muito nesse espaço de honrar a história das mulheres que vieram antes de mim. A relação entre as mulheres e a maternidade, mesmo com tempos de mais liberdade, ainda está cercada de expectativas e idealizações que nem sempre vão se refletir na realidade. A mulher está tão no centro que ela é responsável pelo sucesso e pelo fracasso. Ela é responsável pelo filho que nasce e pelo filho que morre. Ela é responsável pelo filho que nasce saudável e pelo filho que nasce doente. A responsabilidade materna começa no olhar que ela recebe quando ela está gestando um filho. Pra você ter ideia, se ela tem algumas complicações no sentido natural da gravidez, se ela passa mal, ela devia ser agradecida ao filho. Se ela engorda muito, ela não está se cuidando. Se ela não come, ela também não está se cuidando.
Se ela chora porque ela está entrando no baby blues, que é uma descida natural hormonal, e de cada 10 mulheres, 9 vão viver o baby blues de forma leve, moderada ou grave, o que significa que durante 15 dias ela vai ficar angustiada, chorosa, triste, que ela vai possivelmente ter medo de cuidar desse filho, que vai sentir uma pequena ansiedade. Ela está sendo ingrata. É muito maior do que a gente pode imaginar o olhar que a sociedade tem para a mãe. O principal desafio é vencer o medo da travessia. O parto é um túnel. Você entra nele controlando, porque na gravidez você controla, você leva o bebê onde você quer, o que você come o bebê recebe. Ninguém tá vendo o bebê, então o que você falar as pessoas acreditam. Eu senti luto assim no início, mas muitas mulheres que passam por esse processo, elas falam da questão do luto. Então, para mim me permitir sentir esse luto também foi um desafio. Então, eu tava vivendo um sonho, mas ao mesmo tempo vivendo um luto de entender que a minha vida tá transformando de uma forma muito intensa, né? Mas eu acho que essas idealizações, elas vão engessando a gente em vários lugares, como se fossem assim, os mesmos instrumentos que fazem ser invisível a maternidade da Marcela, né, e de tantas outras mães, são as que também fazem, que oprimem, que atropelam o processo de qualquer outra mãe. Eu entendo a maternidade como um lugar de muita solidão, principalmente porque a gente não tem esse espaço de comunicação. Já reparou o tanto que a dor é mal vista perante a sociedade? Ninguém pode viver uma dor. Como compartilhar a dor da maternidade se é algo tão latente, tão presente? Então é um lugar solitário, mas não deveria, porque nós todas atravessamos o mesmo lugar. Então, quando a gente entra em roda, a gente percebe que os sofrimentos são iguais, que os medos são iguais. Então, esse feminino unido, ele é potente demais, ele é muito maravilhoso. Então, os depoimentos que eu tenho são lindos. Eu me transformei, eu aprendi a me amar, eu me senti uma pessoa muito mais potente. Eu entendi que o meu fracasso não é fracasso, que eu não faço tudo errado. Eu entendi que eu sou uma boa mãe. E a avó é tudo. É a continuação mesmo da vida da gente. Então é muita emoção. O meu neto aqui, eu acordo de manhã com ele assim na minha cara, me amassando toda e falando assim: vovó gostosinha, eu te amo, vovó. Ele chega da escola e fala assim: vovó, eu te amo. Nada material que eu tô falando. Eu tô falando só de emoção, de ser mãe e vó, e eu ser tão bem tratada pelos meus filhos e pelos meus netos. Para minha geração tinha sim esse estigma de que você precisa ser mãe para ser feliz. Talvez ele tenha sido um dos fatores que estava ali no meu inconsciente que me conduziram a fazer os tratamentos. Tipo, eu tenho que tentar os tratamentos porque eu tenho que ser feliz. Mas eu encontro hoje uma direção contrária da realização como mulher do que ser mãe, assim. Então, a maternidade para mim é um único fator de realização. Não ser mãe não me torna menos mulher, muito pelo contrário. Me mostra que existem possibilidades diferentes de ser mulher. Nós somos plurais, né? Então eu me realizo de várias formas hoje. Assim como quem sempre sonhou em ter filhos, quem sempre sonhou em ser mãe, quem é mãe se realiza dessa forma, eu me realizo de outras formas. Então eu me sinto muito mulher, mesmo não sendo mãe. A gente precisa trabalhar o nosso maternar de outra forma. Maternar não só os nossos filhos, mas maternar o planeta, a natureza. Tem gente que cuida e materna de várias formas e não só os seus próprios filhos. Mas para mim o feminino e a mulher inclui muitas coisas. Eu já tive essa reflexão de o que uma poderia falar para a outra, sabe? A Thaísa de hoje para aquela Thaísa de lá. Ou eu só penso uma coisa: fica tranquila, vai dar tudo certo. E deu muito mais certo do que eu imaginava, porque, nossa, 2 meninas. Então eu acho que temos as nossas angústias, mas eu acho que a gente tem que confiar. Aquela história é a minha, eu não posso comparar com a outra mãe ou com a outra mulher. E confiar que aquilo é meu e que vai dar certo de uma forma ou de outra. E às vezes até quando dá errado é para dar certo lá na frente. Então eu acho que é confiar.